E quais os meios que a gente tem que seguir para poder voltar para o amor de ágape? Primeiro, lembrar que a salvação é individual, não é coletiva. Isso é coisa de comunista. Jesus não é coletivista nem comunitário. Desculpa, nem comunista. Jesus é comunitário, ou seja, a sociedade em comunhão. Mas comunhão com quem? Com Deus. Não é entre si, é com Deus. O comunitarismo de Jesus é a comunhão para com Deus, como corpo místico de Cristo. E não a comunhão entre si, fortalecendo as relações individuais sem Deus. A salvação é individual, porque os meus pecados são meus, não são seus. Sim. Então, eu preciso assumir a minha responsabilidade como filho de Deus batizado e viver conforme. E como é que é esse processo? Primeiro, eu preciso querer saber da razão da minha fé. Então, eu preciso conhecer Deus, conhecer Jesus. Como é que eu faço isso? Evangelhos, na igreja, no magistério da igreja, nos livros, nos teólogos. Mas também o conhecer do coração, a minha experiência individual, a minha vida, os momentos em que Deus agiu na minha vida, o que Ele falou para mim. Depois eu preciso decidir seguir. E todo segmento tem responsabilidade, você tem que assumir essa responsabilidade. Jogar fora todo o pecado, jogar fora tudo que me afasta de Deus. Viver para Deus. Os sacrifícios, né? Claro. E terceiro, fazer o que Jesus pediu. Levar isso para os outros. Porque eu estou levando para os outros a salvação, a boa nova. E é meu mandamento como batizado. Todo batizado tem essa obrigação. E por último, interagir, tão importante quanto, interagir com Jesus o tempo todo. E como é que eu faço isso? Com as orações, com jejum, com penitência? Ok. Mas com sacramentos. E em especial com a Eucaristia. Porque ali eu recebo Jesus. Eu recebo Jesus de verdade. Não é uma memória de Jesus. É a carne de Jesus. Corpo, sangue, alma e divindade. E sabe o que é mais bonito disso? Olha que maluco. Quando eu como a carne de Jesus, a carne de Jesus entra no meu sistema digestivo e alimenta as minhas células. De forma que, de fato, ele me reconstrói como indivíduo. Renova todas as coisas. Por quê? Porque ele me reconstrói celularmente a partir da carne dele. Ele me cristifica. Por isso que ele limpa o meu pecado. Não é mágica. É ação espiritual e ação carnal. As duas. Por isso só Jesus é o Salvador. Porque ele é o único que é 100% espírito, Deus Pai. E 100% carne, criatura. E é a ponte que consegue levar a carne ao espírito. Porque ele é as duas naturezas. Então, ao estar na Eucaristia, eu estou recebendo as células de Jesus que reconstroem o meu ser, o meu eu. Desde sempre. De todos os meus momentos, desde o meu primeiro pecado. Mas eu também sou frágil e eu vou voltar a pecar. E é por isso que eu preciso do alimento o tempo todo. Seria ideal todo dia. A vida do dia a dia muitas vezes torna isso impossível. Eu não consigo. Mas o ideal seria comungar todo dia. Eu achei a fala do Cícero bem interessante, né? O que você acha que levou à banalização da palavra amor, do amor? Foi o poder? Foi a destruição? Foi a erotização? O que banalizou tanto o amor? Não, tudo isso, Ivan, são caminhos que se encontrou para se executar o interesse de grupos ou de pessoas. A banalização da palavra amor, ela foi possível porque todo ser humano tem um amor sentimental, nativo, que eu consigo me relacionar e pensar nele e saber do que eu estou falando. Vocês todos deram essa definição e ela é verdade.
Portanto, se eu alimento a ideia com filmes, com livros, com música, com aspectos e elementos culturais, com a lógica da vida social, reforçando a ideia de que o amor é sentimento, ninguém vai negar isso, porque de fato o amor é sentimento. E fica muito fácil eu tirar essa outra parte do amor como escolha, do amor como segmento e obediência, de forma que eu fico só com o sentimento. E aí me parece que isso basta, porque é o que eu sinto e reconheço. E eu não tenho que fazer esforço para isso. A minha resposta é essa, Ivan, ao rebatizar, ressignificar amor como sentimento, a pessoa, quando é colocada diante disso, não precisa fazer nenhum esforço para reconhecer que isso é verdade, porque ela sente isso. E aí é fácil, dentro dessa dinâmica, colocar qualquer interesse entrando nesse túnel e pegando esse caminho para afastar as pessoas do amor verdadeiro. Faz com que a gente sinta que é suficiente, né? Essa é a impressão que eu tenho, que é construída de uma forma tão natural, não sei se é a melhor palavra, mas me parece tão natural, que faz com que pareça que é o suficiente e que isso é o certo, é o que parece para mim, assim. Perfeito, Samara. E quando eu junto isso à ideia de peso da igreja, sofrimento, dogma, um monte de ritual, a corrupção da igreja, a pedofilia, esse monte de outra igreja que tem aí, diferente, falando absurdos em nome de Jesus. Quando eu contraponho o sentimento puro que eu tenho de amor pelo meu filho, pela minha esposa, com essa realidade feia, eu não consigo ver o que está por trás e acima disso, que é o amor verdadeiro na pessoa de Jesus. Eu estou acostumando dizer o seguinte: as pessoas ou querem um Jesus todo limpinho, ressuscitado, ou não querem Jesus nenhum. Hoje, com tanto problema, é como se Jesus tivesse todo sujo de cocô, tivesse todo sujo de lama, tivesse todo ensanguentado. E eu olhasse como sociedade para aquilo e falasse: isso eu não quero. Isso aí eu não quero. Eu quero uma coisa feliz, eu quero ser feliz. Isso eu não quero. Quando o que eu tenho que fazer é abraçar a chaga de Jesus, querer ela para mim, dividir o sofrimento e o sacrifício com ele. Mesmo com sangue, mesmo com lama, mesmo com cocô, porque ele é meu Senhor, com ou sem tudo isso. Ele é meu Salvador, com ou sem tudo isso. Mas a questão da imagem, a questão da embalagem se tornou tão importante que as pessoas hoje vão na missa esquecendo que a missa é um sacrifício. É o sacrifício de Jesus que está acontecendo ali na hora, para valer. As pessoas que vão na missa, as poucas que vão para se sentir bem. Quando não vão para cumprir uma obrigação. Quer dizer, em vez de eu ir lá participar do sacrifício do meu Senhor para minha salvação, eu vou lá como se estivesse indo numa sessão terapêutica. É claro que eu não vou generalizar, tá cheio de gente que é muito fiel e muito melhor como fiel para Deus do que eu. Entrega muito mais do que eu consigo entregar. Mas a gente não pode negar que existe um fenômeno de ou ir porque é uma obrigação, ou ir para se sentir bem, ou ir cada hora numa igreja também, ou não ir em nada. Porque é o que você disse, as pessoas estão supostamente satisfeitas. E aí você vai para o índice de depressão, tristeza, violência, depressão, suicídio. Nunca a humanidade foi tão livre, tão igual, explorando o máximo das felicidades, tão sexualmente aberta, tão independente, tão sem Deus e, ao mesmo tempo, tão depressiva, tão suicida, tão infeliz, tão triste. Porque o Eros e a filia, Samara, não completam ninguém. Só o ágape completa. Eu preciso viver o Eros e a filia porque são carnais. A filia é da minha carne, o Eros é da minha carne, a filia é da minha alma. Eu preciso viver essas duas. Mas o ágape é do espírito. E sem essa dimensão, eu não consigo ser completo.